Sejam muito bem-vindos a mais um FluxoCast. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, espontânea, alegre. Tu vê uma pessoa simples, maravilhosa, tu pensa, nossa, quem é essa mulher? Hoje eu estou aqui com a Marli, dona da Marlan. Seja bem-vinda. Obrigada, Andréia. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz que tu está aqui, muito feliz. Eu estava conversando um pouquinho antes contigo aqui e fiquei muito interessada em tudo, né? Quando a gente te conhece, claro, eu com o Fluxogama lá dentro da tua empresa, eu digo, meu Deus, a dona Marli. Quer ver quando ligaram perguntando assim, ó, vai ter um projeto aqui muito legal do RH que vai vir os personagens e tal. Pode mandar alguém? E eu tinha viagem, mas eu queria muito ter ido. E aí tu não tem noção o que a Julie falou. André, dona Marli? Aquela era a dona Marli? Meu Deus, ela é maravilhosa. E assim, ela entrou na brincadeira, vestiu. Tu tava falando, a Marlan é como se fosse já a tua casa há 35 anos? 36. Meu Deus. Então assim, ter um trabalho desse numa empresa. E assim, tu é bem ativa e assim, com o teu jeito espontâneo, né? Não quero ficar rasgando elogio, porque tu vai ficar com vergonha, mas é verdade. Tanto em curso que eu te encontro, eu fui no curso da Michelle, eu falei assim pra ela, tá, a dona Marli vai vir? Peraí, a dona Marli é a dona da Marlan? Sim, Andréia, ela vai vir. ela assim pra mim também, tu acredita? Eu achei tão sensacional. Eu disse, guria, como é que ela quer aprender, né? Tipo assim, tu tá no nível de 36 anos de Marlan e de construção da dona Marli. Mas sempre tem a aprender. Mas dentro lá no curso com a gente foi tão assim, eu achei tão inusitado. Meu Deus. Tipo assim, a dona Marli, né, na simplicidade de querer aprender, Nossa, eu fico assim, chocada, mesmo assim. Me inspira assim o jeito da condução que tu tem na Marlan, porque a gente não percebe falando com o dono. Tu percebe assim com o pessoal, sabe? Tu conversa lá com o pessoal, tu vê assim aquele amor. Um dia, eu vou te contar uma coisa, Meu Deus, lá vem ela. Um dia era pra gente levar uma empresa pra visitar vocês. E daí eu falei pra ela, será que pode e tal? André, pode, mas tu tem que avisar a gente. Eu disse, por quê? Não, porque a gente vai fazer uma preparação. Então assim, desde o PowerPoint, as coisinhas que elas iam apresentar, toda uma estruturação, tipo, quer conhecer? Peraí, tu vai vir na Marlan? Então deixa eu te apresentar aqui a empresa, apresentar da onde veio, tudo assim. Desde a entrada, assim, quando tu chega que já tem né, a foto do pai, da mãe, e daí tu vai entrando e as meninas, assim, o jeito que elas falam, então me mostra que tu tá assim, totalmente passando esse amor, né? Até tem os valores lá da Marlan, Sim. Mas eu não consegui decorar pra te contar hoje. Eu devia ter marcado aqui no meu caderninho, né? Mas eu te falo. Isso tudo faz parte do nosso propósito, que é a paixão por inspirar e encantar. Então, dali você tem um norte, né? E todo mundo entra nessa paixão, né, do nosso jeito de ser, de fazer as coisas. Por isso, com certeza, a moça disse, me avisa quando, porque daí a gente já quer encantar. Então, todo mundo já tem esse lado, sabe? Isso é meio que, é o jeito da gente, a cultura da gente, né, formada com tantos anos, e tudo regado com os princípios. Então, assim, mas como é, você pode perguntar, mas como é que tá? Paixão por inspirar e encantar, mas como é que vocês fazem isso? Aí nós temos os princípios, que são os valores, né, que nos regem para essa jornada. Então, é a fé, a coragem, a integridade, coragem responsiva, cliente no centro. Então, todos esses princípios a gente tem que estar ligado, o que envolve a eles, a gente faz sempre com muita paixão. E eu acho que vem muito da tua essência, né? Sim. E a gente tem agora esse novo projeto, né, que eu estou lançando aí para o Brasil, e ele tem muito a ver com as mulheres, né, porque é a minha essência, né, do ela. Então ele é em cima de 3 princípios: a essência, a liderança e a autenticidade. Então Meu eu Deus. acredito que isso, e a gente fala muito, que a mulher se fortalecendo nesses pilares, e ela se enxergando também nisso, qualquer negócio prospera.
Então essa é meu próximo objetivo, próximo legado que eu penso em deixar, que é o cuidar das mulheres. Assim, tu construiu a empresa nesses 36 anos. Eu tenho a empresa que há 7 anos, né? Então, assim, não dá nem para comparar. Então, assim, eu vejo essas ações, assim, que tu faz bastante com a galera, assim, de interação. Eu não sei se o RH ou como é que ele faz isso, mas tem muita coisa de interação, assim, que tem uma... É como se todo mundo fosse muito, assim, alegre, sim, sabe? Sim. E tem o Marlon, né? De onde veio o Marlon? Nosso mascotinho! de onde o Marlon... Como é que o Marlon tá lá? O Marlon apareceu na pandemia, guria. Tadinho. Na pandemia, a fábrica toda fechada, sem ninguém, de repente aparece o Marlon. Todo magrinho, todo... parece com fome, ficou abandonado. Assim, cidade vazia, todo mundo dentro de casa, ele na rua, olhou para nossa empresa, pessoal ali tem portaria. Amor. Acho que sim. Daí ele fica lá. Ficou lá, todo mundo, os colaboradores, dando comidinha para ele, potezinhos, já trouxeram de casa, quem tinha comidinha em casa. Coisinha. E ficou lá. A gente tem gatinho lá na empresa também, né? Então, assim, às vezes eu tô fazendo chamada, passa aquele gato aqui, ó. Aí ele vem aqui, ó. Mais pro lado, ele vem. Senta e fica bem aqui na frente. Não, é a coisa mais engraçada. Isso dá energia também. E aí, essa coisa de energia lá no trabalho, quem me conhece lá, um dia que tu for lá nos visitar, tá cheio de incenso, tá cheio de coisa assim, né, de cristal. Porque, sei lá, não atrapalha, mas ajuda, né? Porque às vezes a gente ligou lá uma semana inteira de incenso de como é que é, de prosperidade, alguma coisa. Não paramos de fazer demonstração, não paramos de fazer coisa. Eu disse, pelo amor de Deus, apaga esses incensos. É energia, é tudo acreditar, isso é fé, né? Assim, lá na Marlan, além da equipe e tudo, né? A gente passa por algumas empresas ali em Jaraguá, né? E aí eu passei numa empresa... Nós somos Guaramirim. Ah, é Guaramirim? Pô, toda vida eu boto Jaraguá, toda vida. Tá, é Guaramirim. Tem algum momento que para Jaraguá e é Guaramirim quando tu vai daqui pra lá, né? Pra chegar a Jaraguá, passa por Guaramirim, por isso. Mas tem uma padaria bem boa ali perto do relógio, né? Tem. É Guaramirim? Tem, Guaramirim. Não, Guaramirim tem muita coisa boa. E daí tu entra lá e eu ainda me perco, né? Trabalhando não sei quantos anos lá, ainda me perco. Mas eu sempre sei onde é que é a padaria, pra te ver como a gente marca o que é importante. Então, é lá no Cantinho Doce, nós vamos parar lá tomar um cafezinho lá. Maravilhosa. Sim, e daí eu fui lá, daí eu fui atender um cliente, daí cheguei lá no cliente, eu te falei, já cheguei no cliente, olhei, pensei, meu Deus, a dona é igual a dona Marli. Igual. Eu pensei, meu Deus, será que eu tô doida? Daí eu disse assim, pessoal, pra Sandra, pro pessoal lá, eu disse, escuta, a dona aqui é parente da dona Marli, da Marlan? Sim, são parentes, irmãs. Pensei, meu Deus, irmã, quer dizer, numa família que tem, pra gente ter uma pessoa às vezes que se destaca, que tem um negócio, né? É assim normalmente numa família. Sim. Mas o que aconteceu em Guaramirim, não sei, na educação? Me dá algumas dicas aí pra mim, se eu tiver filhos. Eu quero que de alguns filhos tenham alguns assim que sejam empreendedores. E mulheres. Então, vocês são irmãs. Sim. Então, existe uma grande empreendedora. Minha mãe. Que ela ainda vive, certo? Minha mãe tem 98 anos. A tua mãe tem 98. Então, ela tem todos os dados do ela. Todos. eu acho que a primeira ela grande foi... Como é o nome da tua mãe? Ela é a maior ela da minha vida. Minha mãe. Geralda Forlim. A Forlim também é parente? Sim. Tá, mas pera, daí a dona Geralda... Tá, então eu vou te contar. Minha mãe, dona Geralda, e o meu paizinho, né? Vocês são igual ao teu pai? Tu viu a foto, né? Meu Deus, igual. Eu olhei a mãe e o pai. Meu Deus, o pai. Somente aqui, né? Esse brabinho aqui. Esse brabinho eu tenho também. Ah, não. Mas sim, igualzinho o rosto do pai. Igual. E meu pai, já tô sem ele 37 anos.
Meu, é bastante. Antes até da Marlon? Sim, porque tudo começou a história por causa do meu pai, né? E então, assim, eu sou a 7ª filha de 7 filhos. Eu sou a caçula. Você é caçula? Eu sou a caçula. Mas eu não sou a popa, porque os italianos, a caçulinha, eles chamavam de popa, né? Então, a minha irmã, antes de mim, ela se chama Popa. E eu acabei vindo no mundo. Mas eu descobri isso quando eu era já maiorzinha, né? Tentar entender Popa, mas eu sou pequenininha, né? E aquela coisa toda, né? Mas tu fala italiano? Não. Você não fala italiano? Eu não parlo, eu capito um pouco. Meu, mas cidadania italiana, tudo? Ah, nós temos. Ai, que legal. A família toda tem cidadania italiana. Meu nono então a gente pode se encontrar um dia na Itália quando a minha sair? Ah, a gente pode morar lá? Meu, tranquilo, tá ali eu pego aqui rapidão e saio no fim de semana, nós vamos lá. E meu nono veio da Itália, né, com 8 anos de idade. Então eu acho que a minha essência já vem lá dessa coragem dos italianos. Alegria. Falar com as mãos, né? De gesticular mais, de falar, é bem dos italianos. E então acho que eu sou um pouco assim, né? Essa coragem, essa situação toda e eu descobri isso com o tempo, que é a essência. Por isso quero trazer a essência para as mulheres, para elas entenderem também de onde elas vieram e valorizar isso e saber que ali é o grande suporte da vida delas. Sabe? A essência é uma coisa que a gente não sabe nem... É um sentimento, é uma coisa que tem que despertar, né? É a sua história, né? Mas assim, você vai descobrindo ela com o tempo. E pela sua curiosidade. E quando a gente é mais jovem, a gente não tem muita curiosidade, né? Eu não sei, tá tentando se provar de outra coisa. Cheio de noia com o corpo. Mas aí quando você encontra a sua autenticidade lá no final, você vai vendo que isso tudo é bobagem. E então poder falar isso para as mulheres hoje, gente, às vezes eu falo para minhas filhas, né, eu pudesse ensinar para elas, falar para elas, tudo que eu aprendi mais tarde, para ensinar elas mais cedo. Né, para não passar pelos mesmos caminhos, não precisar... Mas eu sei que também faz parte do processo e precisa desse movimento, precisa desse tempo, né? Mas quando a gente está preparada, saber que existe coisas por trás, talvez dá uma certa velocidade, né? Para quem tem interesse de se conhecer também, né? Então, como eu estava dizendo, minha mãe, ela que... todos os meus 7 irmãos foram todos empreendedores, né? Ela dizia assim para vocês, olha, abram um negócio? Não. Era o exemplo? Era o exemplo. Porque a minha mãe, a gente é agricultor, né? Meus pais trabalhavam na lavoura. Eu também trabalhei, apesar que meus irmãos mais velhos, eles dizem que não, que eu sempre fui a mimada, a última da casa, não precisei trabalhar na roça. A última irmã é sempre a mais privilegiada, eu sou do meio, eu sei muito bem como é isso. Aí eu não, mas eu levava o café, eu tentava capinar, cortei o meu dedinho, um pedacinho aqui tem uma marquinha, tentei, né? Mas claro, já estava assim, meus irmãos mais velhos trabalharam muito na roça, até para sustentar os mais novos, ajudar os pais. Porque era muito difícil. Não era fábrica, não era fora. Tinha que trabalhar dentro de casa para se sustentar. E ainda, além de comer, ainda de precisar dar todo o sustento na família, ainda conseguir fazer alguma coisa, sobrar algum dinheirinho. E com esse dinheirinho, a minha mãe conseguiu sair de Luiz Alves, que é um espaço onde... umas terras onde os italianos, que foi meu nono que escolheu na época que chegou, então é bem no interior do interior, e ela queria levar os filhos para a cidade. Ela já tinha a visão, vamos sair daqui. O sonho dela era levar os filhos para a cidade. E ela conseguiu levar para Jaraguá do Sul, né, com muito... E o meu pai foi um homem muito trabalhador, muito sensato, muito honesto, eu aprendi muito com ele, porque na lavoura, eu lembro quando eu era pequenininha, ele sentava na calçada com os vizinhos, que eles vinham lá trabalhar, e meu pai, final do dia, pagava. Né? Então, eu lembro que ele sentava na calçada, fazia a conta ali, todo dia, no final do dia, ele dava o dinheirinho para cada um, dinheirinho, né, o que era o dia lá que competia o trabalho das pessoas, pagava todo dia o que eles trabalhavam durante o dia, à noite ele
pagava, sabe? Então, sempre tudo muito, e sempre fazendo conta certa, assim. Então, eu aprendi muito com eles, ele era vendedor, então ele levava, daí comprou uma Kombi, ele levava as vassouras, que ele plantava milho para fazer vassouras. Dá pra fazer. Uhum. E eu costurava vassouras, tá? Tá, é costurada? Nem sei como é que é feito. Sim, ela é costurada, eu te ensino uma vez, ele fez uma maquininha assim, para prensar, para costurar. E a minha brincadeira de criança era competir de quem costurava mais vassoura. As minhas amigas, elas queriam brincar à tarde, né? Mas eu não podia brincar. Então, o que eu fazia? Aquilo era a minha brincadeira. Elas vinham lá em casa, eu ensinei elas a costurar vassouras e a gente competia. Você estava montando uma cooperativa de facção? De vassoura? E a gente competia entre nós, quem costurava mais rápido uma dúzia de vassouras. Então, assim, foi sempre muito em cima disso. E ainda via uma brincadeira nisso, olha só. E ainda enxergava uma brincadeira. E a outra brincadeira, as minhas brincadeiras, as minhas bonecas eram esmalte das minhas irmãs. Esmaltezinhos, assim, aqueles esmalte, hoje, né? E os esmaltes eram as pessoas, eram as bonecas, porque não tinha boneca, né? E o carinho, eram os bobs, que minha mãe enrolava os cabelos. Ah, que legal! Aí eu invertia eles e colocava os esmaltes dentro dos bobs. E eu puxava, como se fosse um cara puxando as bonecas. Que top! Esse era o meu brinquedo. Sei, mas que criatividade, né? Porque com o dinheiro, tudo a minha mãe tinha que guardar para botar os filhos Ela dizia assim, trazer os filhos para a mamata, que ela trouxe os filhos para a mamata, para a vida boa, para a cidade. Olha só! Mas qual foi o sucesso dos meus irmãos? De novo, a minha mãe, o que ela dizia para nós? Meus filhos, uns ajudam os outros. E aquilo assim nos marcou tanto e leva isso para a família inteira. E eu digo isso para as minhas filhas, né? De uma ajudar a outra. São só duas, né? Eu tenho só duas. Então, assim, cara, claro, hoje em dia a gente não tem 7, 8 filhos, sim, mas assim, por elas serem duas, é uma família menor, né? Sim. Talvez a tua é aquela que tinha a mesa toda cheia, não sei se ainda é assim, se vocês se encontram deve dar um monte de gente, né? Nossa, a minha irmã propagou muito a situação de encontro de família, então assim, todo domingo, café na minha mãe, então festa de Natal, acho que nós quase 20 anos reunindo toda a família. Dia 24, 9 da manhã, temos missa lá em casa da minha mãe. Não acredito. Todo Natal. E à noite a gente faz a celebração de Natal. Com a família toda, dá sempre 60, a gente é em torno de 60 pessoas mais ou menos na família. Tem que ter tipo mesa normal de 6 cadeiras, não vai dar, vai ter que ser mesa... É assim, o espaço da garagem lá, tenda. Então a gente, momento que se reúne a família toda. E a minha mãe, então, ela sempre incentivou muito a gente a trabalhar e a enxergar o serviço. O que ela dizia que hoje a gente fala, como é que a gente fala? Visionário, né? Tipo, ela falava enxergar o serviço. Né? E eu digo para minhas filhas também, tem que enxergar o serviço, enxergar o que tem na frente. Sim, a proatividade e perceber, né? Ter essa percepção. Ter essas percepções, né? É nesse sentido que ela quis dizer, sabe? Então, do jeito simples dela, mas ela já... Tinha sabedoria, né? De tempo. Muita. E hoje ela com 98 anos, mas ela tá bem assim? Ou tá tipo já mais acamadinha assim? Ela tá acamadinha. Né? Porque a minha avó tem 95, a vovó Undina, e a minha outra avó, que era um pouquinho tinha mais idade, ela já faleceu. Mas a vovó, às vezes ela lembra, às vezes não, às vezes confunde a gente. Mas eu fico bem feliz quando ela lembra de mim. A gente fica, né? Minha mãe, infelizmente, também tem Alzheimer. Né? Eu acho que fica... Acho que é natural para todos eles, né? Mas assim, só a presença dela... Já une ali, né? Aquele papel. A casa da minha mãe é um verdadeiro paraíso. Quando a gente chega lá, a minha irmã procurou cuidar e manter aquilo com muito amor. Então, assim, eu amo estar lá. Tem muitas mulheres das 7? 5. Oxe, então era uma casa bem de bastante menina. Nós somos 5 mulheres e 2 homens. Então eu emprestava bastante roupa, né?
Brigava muito. Ou não tinha isso nessa época de pegar roupa? Ou tu ficou com as últimas roupas de todo mundo? Eu acho que eu fiquei com as últimas. Eu dizia pro meu marido que ele é o oitavo de 8 irmãos. Ah, também. Temporão, mas ele é temporão. E aí e daí eu dizia pra ele, eles tomavam banho na mesma água, eu acho. Acho que tu pegava a última água, sacanagem. E as roupinhas, provavelmente usou as roupinhas de todo mundo. Eu também sou temporona, eu vim depois de 6 anos, tanto é que a minha irmã, que é a Popa, não sou ia eu, ser né? A última, ia né? ser a última, né? Os planos estavam até ali. Eu não era nem pra estar aqui, né, amiga? Mas eu não tenho trauma disso, não. Tô muito bem resolvida e muito feliz, assim, pela família que eu tenho, pelos pais que eu tenho, que eu tive meu pai, minha mãe que eu tenho. E eu acho que é isso que tu passa, sabia? Mesmo sem falar, a gente encontra isso. Tá tão bem contigo. Eu tenho uma amiga que é a Cássia Malma, não sei se tu conhece, que faz eventos de mulheres e tal. Não, me apresenta. Ela tipo, tu vai ver, ela tem uma energia que eu digo pra ela, nossa, como é que tu consegue ser assim, falar assim? Mas a gente fica encantado pelo tipo da pessoa. Porque tu consegue ver em ti que tu tá realizada, que tu sabe que tu tá fazendo bem para quantas famílias envolvidas. Encontrei meu ela. Pois é. Mas assim, e demora muito tempo quando a gente tá direto. Porque assim, ó, eu tô na fase de estar trabalhando diretaço. Sabe, tu chegou a trabalhar domingo a domingo para sempre? Nossa! No começo, assim? Nossa, eu trabalhei muito. Pra formar os teus primeiros líderes, assim, tu lembra disso? Muito, muito. Essa é a minha liderança, essa é o L, do ela. Então, assim, meu ali, é assim, hoje eu tô construindo, eu tô com já, assim, 5, 6 chaves na minha empresa, que é tudo pra mim, que eu já não sei mais fazer nada sem eles, sabe? Mas demora tanto, e até ali tu é obrigada a treinar. Sabe, eu tô nessa fase, pra te ver como eu tô ainda longe do ela. Tô no L. eu não tô nem chegando lá. Olha ali. Tá assim, você que não tá se percebendo. Mas a minha mãe foi novamente, tá? Porque assim, ela não tinha empresa, não éramos empresários, não era, sabe, a minha mãe era dona de casa e trabalhava na lavoura com meu pai, né? Tipo assim, e ela também ajudava assim, tipo assim, o que vamos plantar amanhã, o que vamos plantar na próxima lavoura. Ela fazia demanda e a fila de prioridade. E não tinha coordenava. Ou ela coordenava, fazia lista, aqui senhora, vão andando. Bem isso. E ela, meu Deus, onde é que eu parei agora? Eu tava falando que dela. ela organizava o que tinha que ser plantado, que tinha que, amanhã nós vamos fazer isso daqui ela era da casa, mas não trabalhava lá. Eu tinha que fazer um monte de pão, né? Para 7 pessoas. Pensa. E eu lembro isso, ela e meu pai conversando à noite, né? Do que eles iam fazer. Então, mesmo ela sendo dona de casa e cuidando dos 7 filhos ali, tirar leite, fazer queijo, então toda essa situação que... eu fiz queijo também, eu tirei leite. Você sabe fazer queijo? Isso Nossa! Meu Deus! E eu só não gostava de matar galinha, eu tinha pena de matar galinha. Não, tu matou galinha! Não acredito, era ossos do ofício. Mas hoje em dia tu mataria uma galinha? Jamais. Porque a gente tá com outra, né, tipo... Eu sou vegetariana, só pode saber. Então, pra mim, meu Deus, é um sacrifício. Tu quer ver cortar o peru de Natal na ceia? Aquilo ali pra mim morri, tá? E ele tá cozido. É só pra cortar. Já morro, tá? Morro. Mas eu tava dizendo que daí a minha mãe me despertou também. Não lembro aí que nós falamos. Não, mas eu digo assim, tu falou que tu, tipo... A tua mãe fazia queijinho, tudo, né? Essa parte de casa cuidava de vocês 7, fazia de certo não sei quantos pão, que a minha avó fazia 12, 15 pão, então às vezes ali, né? E fazia queijinho, todas as coisinhas ali, e à noite ainda ela sentava para falar com o teu pai e dizia, amanhã, como é que foi o dia? Eles se conversavam assim? Programar a lavoura para outro dia, o que cada um ia fazer. E ela cuidava muito das minhas irmãs, eu lembro, muito. Não deixava pegar sol, ela dizia assim, leva chapéu e dizia pro meu pai, 10 horas manda elas para casa. Porque era muito forte. Porque era muito quente o sol, sabe? Entendi. Então assim, ela muito humanizada, ela cuidava muito das minhas irmãs, eu lembro quando elas eram mocinha, que então pois é, isso me marcou, assim, sabe?
A lavoura é um trabalho pesadão, né? Exato. Hoje então, a gente tem quarto que ela tinha pena. As minhas irmãs dirigiam trator, sabe? Não então, acredito. assim, meu pai, assim, encorajou muito a gente, assim, eu não cheguei porque quando eu fui uma temporona, né? Então, minha mãe... tem quanto de diferença do mais velho pra ti? Do mais velho pra mim, a gente tem... meu Deus, deixa eu pensar agora. Tu tá com 20. 19 anos. 20 anos. 79 para 57? 22 anos. Corta, pessoal, corta. 22 anos. Olha só, 22. Tu já pensou, depois de 22 anos, tu ter um bebê? Exatamente. E a minha irmã casou quando eu tinha 6 meses. Então, a minha irmã mais velha, ela casou, eu tinha 6 meses. Então, assim... nem participou? Nem participei, né? Então, assim, tem muita coisa dos meus irmãos em casa que eu não vivi, né? Porque eu era muito bebê e tal, daí já foram casando. E eu vivi mais com os meus sobrinhos do que... Claro, porque daí são tipo... da idade? A minha sobrinha mais velha, a gente tem diferença de 1 ano e pouco, 2 anos. É igualzinho meu marido. Então assim, então, a domingo à tarde, para mim era festa de igreja lá em casa. Porque os meus irmãos vinham, traziam os meus sobrinhos, e então eu convivi, então eu sou meio assim, eu tanto navego como tia, como prima. Sabe? Então assim, aí eu tô com os meus sobrinhos, né? Eles me chamam de tia. Meio esquisito. Amigo, pros estranhos, amigo. Então é bem bacana, assim. Eu estava dizendo da minha mãe, ela me ensinou muito. Tanto que eu estava dizendo que a gente não tinha empresa, não tinha nada, pagava quem ia ajudar na lavoura. Mas os vizinhos ajudavam também, como era o próximo? A região, assim. Então, meu Hoje pai... a gente mora em prédio, nem fala com os vizinhos. Meu pai era muito humano e muito carismático, né? Então, ele era muito divertido também, muito sério, quando precisava ser sério, mas muito divertido também. E a minha mãe, ela era mais, assim, mais organizadora. E ela dizia, sem a gente ter negócio na época, ela dizia, temos que valorizar quem ajuda a gente. Valoriza quem trabalha com você. Bem no início, quando daí eu comecei a ter os primeiros funcionários e tal, ela sempre dizia de valorizar. Então isso acaba vindo da nossa essência. E a gente acaba conduzindo a nossa liderança dentro da empresa e você não se percebe por quê, da onde vem isso. Então valorizar essa história e prestar atenção na tua essência, nas origens, procurar se perceber como é que meu pai era, minha mãe, e a gente vai acabar se potencializando naquilo e criando mais autenticidade, vai fortalecendo a sua liderança. Então, no início eu fui fazendo muito organicamente, pelo que eu vivi, pelo que eu escutei, pelo que eu fui conduzida e fui praticando. Hoje eu consigo perceber de onde vem tudo isso. E daí eu sinto muito mais amor. E daí aquilo me despertou para a minha autenticidade agora de valorizar tudo isso e de ser apaixonada pela minha vida. Por isso o projeto Voar, que é o viver, ousar, aprender e realizar. É muito massa, tá? Eu não sei exatamente, vai me contar um pouquinho mais, mas... No próximo episódio. Isso aí tu vai deixar eu curiosa e eu tô em qual? Do V ou a R? Não, você já estando aqui, eu não tô amiga. nem no ela ainda, eu voar então, a ela não vai voar nunca. ela vai passar por outros caminhos. Você já tá voando e você nem se percebe. Aí quando você se perceber, aí você pega o voo rasante ali. Mas tipo assim, no começo, quando tu começava, tu já tinha assim, como é que é, a visão que tu teria, assim, a marca tão grande, sabe assim? Ou no começo foi bem tipo, vamos fazer, tu tinha essas... Porque eu vi quem foi que me falou? A Lene da DDX, ela esteve aqui. Ela falou assim pra mim, André, empresa familiar, eu amo. Acho lindo e tal, porém a empresa quando passa para alguém de fora ajudar, começa a expandir mais rápido. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça
sabe? Porque eu tô tentando captar coisas assim de vocês, pensando, eu quero errar menos. Ó, esse vai ser o segundo episódio. O terceiro. Primeiro o voar e depois o conto da governança. Porque a gente também... Faz diferença? Total. Mas tipo, Total. tu não fica assim, ó, mas aí vai perder a minha essência, alguma coisa assim? Não. Aí tem também uns processos ali... Porque tu pensa assim, hoje eu comecei o negócio, eu sei como é que tem que fazer, daí tu contrata alguém. Aí tu fica pensando, eu não faria assim. E aí o sentimento, não é nem do processo. Mas aí tem que deixar um pouquinho o egoísmo, né? De ser do teu jeito, porque você sabe tudo, porque é um pouquinho do ser humano também, esse apego muito forte. Mas aí tem que fazer muita psicologia interna, muito desapego e pensar no negócio. Ai, meu porque Deus. Se pensar nos primeiro clientes, em si, você não vai conseguir. Na então, empresa. quando você coloca o negócio na frente, né? E quando coloca o negócio na frente, não é colocar o negócio acima da família, em cima do teu propósito, não é isso. É colocar ele na frente da sociedade, da comunidade. Porque tu tem que pensar não só em si, pensar tudo aquilo que representa esse negócio agora para a comunidade, né? Ontem mesmo eu estava numa reunião na associação com o prefeito lá. Então, como a gente impacta, né? Total. Além do nosso quadrado. E isso também é um processo do ela, que você vai se percebendo que você não é só ela. Depois você não é mais só ela. Entende? Vai para outros voares. Mas é isso. Tá, e daí como é que tu com a mãe ali e tal, teve quantas pessoas que viraram empreendedor? Como assim que de 7 irmãos, 5 viram empreendedor? O que aconteceu? E os outros 2 são mais velhos? São os 2 mais velhos, que também são empreendedores, mas do jeito deles. Não confecção? Não confecção, mas de família. O meu pai deu uma terra para o meu irmão, para os meus irmãos, né? Os filhos homens ganharam... Por que os homens ganhavam terra e as mulheres não? As mulheres ganhavam máquina de costura. Na minha família. Olha ali, ó. É daí que veio a confecção. Agora eu descobri. Como é que eu não ganhei uma máquina? Pai, me dá uma máquina de costura. Que ainda dá tempo, né? Mas era assim, né? Os italianos, né? Uhum. A época, e tá tudo certo, né? Nós irmãos, assim, com muita sabedoria e... Nossa, tá tudo muito bem resolvido. Então, meu pai daí conseguiram comprar essa propriedade aqui em Jaraguá, botaram a lavoura aqui, daí, né, tive que eles diziam para mim, que eu lembro de criança, né, que quando eles vieram para cá, tinham que adubar, porque era tudo terra magra, que dizia, não né. Não enriquecida Tinha que enriquecer a terra para produzir aquela coisa toda. E era um monte, né? Tipo assim, não é que nem a gente faz um canteirinho e enriquece com adubo que tu compra rapidão. Era morgos que falava, mas eu não sei dizer agora quantos morgos. E daí meu irmão também, daí eles ganharam, né, quando casaram as terras deles. E então meu irmão plantava banana, né? Ele foi também, seguiu os passos do meu pai, ajudou meu pai muito, ajudou a sustentar a gente. E eu, assim, eu sou apaixonada, agradeço muito, porque assim, o meu irmão mais velho ajudou muito os meus pais a sustentar meus irmãos, eu principalmente, e as minhas irmãs. Eu sou a 7ª, eu respeito muito quem veio primeiro. E a minha irmã, que casou quando eu tinha 6 meses, foi a minha mãezinha nesse período. Ajudou a me cuidar de bebê, porque a minha mãe tinha muitos afazeres. Então, eles foram muito importantes para a minha vida. E eles trabalharam do jeito deles, né? Meu irmão construiu a vida dele, a família dele. Todos os bens que ele adquiriu foi em cima do empreendimento dele. Né, que foi a lavoura dele. Então, ele também foi um empreendedor, né? E a minha irmã também, a Hilda, então os meus irmãos se chamam Ricardo, Hilda, Isaldino, Delce, Rosa Mística, Natalina e eu, Marli. E aí, o que aconteceu? Meu irmão, o terceiro irmão meu, Isaldino, ele foi para o exército. Aí ele foi sempre mais malandro, assim, sabe? De não querer ir na lavoura. De não querer trabalhar na roça. E
E ele voltou do exército, mas ele voltava final de semana do... Não sei onde eles ficam lá, né? E ele ia trabalhar na roça com meu pai no sábado. Enfim, mas quando voltou, então ele foi trabalhar fora e tal, então ele pegou um pouquinho esse jeito e ele abriu a Malhas Forlim, na época, uma confecção, né? Confecções Forlim. E eu devia ter o quê? 10, 12 anos. Eu ia na escola, assim, eu sempre olhava para aquilo e tal, admirava, nós todas as irmãs admirávamos muito ele. Ele teve muito sucesso, né, na trajetória dele. E meus pais já não trabalhavam mais na roça, e eu estava em casa, eu era caçula, devia ter uns 15 anos e tal, 16, 17. Fui fazer estágio no banco, daí eu comecei a conseguir... Porque era bem legal trabalhar no banco, né? Era o sonho de consumo. Trabalhar no Banco do Brasil... Fazer a unha bonita pra ir. Trabalhar no Banco do Brasil era status. Então, daí eu fui fazer estágio primeiro, né? Com 16 Felizona anos, da vida. fazer estágio. E nesse estágio... Daí eu saía do estágio da Caixa Econômica e eu ia estudar no colégio lá no centro. Minha mãe, meus pais me colocaram num colégio bom em Jaraguá, né? E onde eu conheci a minha amiga, a Neide, que está aqui hoje. Está aqui, Neide. Ninguém está vendo a Neide, mas a Neide está ali. Poucos anos, então já estou dedando nossas idades. E conheci ela, a gente ficou amiga o resto da vida, até hoje. E hoje ela está nesse projeto do Voar Comigo. E... a gente teve a nossa trajetória, cada um por seu caminho, e agora se encontrando, né? E aí, bom, consegui depois um emprego fixo no outro banco. E aí meu pai ficou doente. Meu pai doenteceu. Tu era novinha? Eu tinha 18 anos. Fiquei 6 meses só no banco. Aí a minha mãe pediu para eu ficar em casa, né, para levar meu pai no médico. Ele ficava muito internado. Então eu ficava em casa fazendo companhia com eles. A gente tinha muitos ranchos, era uma casa muito grande, os ranchos assim de fazer as vassouras, de trato, de gado, assim. Que tinha que ter uma estrutura, né? Era uma estrutura, né? Então assim, tinha muita coisa para fazer, sabe? Então voltei para casa, fiquei ajudando a minha mãe aí e tal. E nisso, a minha mãe foi muito visionária, muito. Minhas irmãs já estavam casadas. E eu era caçula, estava em casa solteira. E eu estava em casa, não podia ficar em casa sem fazer nada. Já elétrica, desde pequenininha. Nem de criança podia ficar em casa sem fazer nada. Pensa depois de jovem, né? Se a minha mãe ia deixar... Ela já inventou um trabalho para mim. Ela falou com a minha irmã, que já estava casada, que eles atendiam excursões de ônibus que vinham comprar melado e cachaça que eles faziam, tinha um alambique de pinga, e ela disse para minha irmã assim, por que vocês não pegam a roupa do teu irmão e vão vender lá naquele postinho de vendas onde vocês atendem os ônibus que vinham comprar malha da região, e a Marli, e você abre uma sociedade com a Marli. Aí ela arrumou as 2 filhas, já ali de cara, né? Já deu atividade para as 2 filhas, já 3, né? Meu irmão, que ajudou a vender as roupas dele. E já ajudou todo mundo. Ajudou os 3 aí de primeira. Aí a gente registrou a Formitz, que é o sobrenome Forlim, da minha irmã, e Schmidt, que era o marido dela, né? Que é o novo sobrenome dela. Então a gente fundou a Formitz em 87. Formitz? Isso. Ah, Formitz de Jaraguá. De Guaramirim. Ah, de Guaramirim. Então Formitz e Marlan. A primeira. Tá? Aí meu pai veio a falecer, né? Depois de um ano e pouco e tal. Bem rápido, né? Foi. Aí, então, para minha mãe não ficar sozinha em casa, aquela história toda, a gente separou a sociedade e eu vim com 3 máquinas de costura que a gente conseguiu fazer aquele... Um bem bolado que ali. Cada uma vai ficar. Né? Dividimos ali o que cada uma ficou. Eu fiquei com 3 máquinas de costura, então eu conto que a história da Marlan começou com 3 máquinas de costura, né? E o nome da Marlan também, e tem a ver com o nome do meu pai, que é o An de Antônio, né? Marli com Antônio, porque eu queria homenagear ele,
Sim. Porque foi por causa dessa história dele que nasceu a Marlan, né? Se não fosse essa história da minha família, a história dele, a história do meu irmão, que tinha começado a empreender... Parece que foi tudo feito para acontecer da maneira certa, né? Tudo. E aí, bom, aí depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu casei. Aí o meu marido virou meu sócio. Já coloquei de cara ele... Só homenageou o seu Antônio. Sim. A Marlan, em tese, o seu Antônio não participou, porque tu saiu essa hora de casa, daí tu tava com a mãe? Eu tava com a mãe. Ah, tu tava com a mãe, daí tu fez a Marlan e a mãe também tava lá? A mãe, sim, eu morava com a minha mãe, né? Mas ela, tipo, participava da Marlan? Ou começou em casa? Começou na casa da minha mãe. Ah, entendi. Aonde o meu pai fazia vassouras, no rancho onde ele fazia vassouras. Costurava ali, ó, vassoura, eu comecei... célula de costura de boneca. Entendeu? Já começou ali. Aí eu comecei a costurar vassouras naquele rancho lá que a confeccionar naquele rancho que eu fazia vassouras com meu pai. Minhas irmãs também amaravam vassoura, só que amarar vassoura era a pessoa tem que estar um pouquinho mais preparada, tem que ser um pouco maior, minhas irmãs. Eu só costurava, porque marar tinha que ter mais força. Né? Então elas amaravam e eu costurava. É juntar aquelas coisinhas? A juntar as palhas. Juntar as palhas. E eu digo, se o meu pai fosse, minhas irmãs dizem, né? Se o meu pai fosse engenheiro, ele seria um ótimo engenheiro, porque todas as máquinas lá de tirar milho da vassoura, de fazer a maquininha de costurar a vassoura, todas essas coisas ele inventou lá, com madeira, com prego. Olha a necessidade, né? Então ele foi o engenheiro do negócio dele, né? E... Bom, daí, como é que continua a história da família no empreendedorismo? Aí a minha irmã já era casada, uma outra, a Rosa Mística já era casada, e daí a gente se falava muito, a gente era muito amiga. A gente Porque era mais perto de idade? Não, a nossa diferença de idade são 10 anos. Tem a Popa no meio. Só que a Popa, ela casou e ela saiu da cidade, que foi trabalhar no banco também. Depois que... Então, ela não estava na cidade. E a Rosa, ela estava na cidade, então ela estava casada e a gente se falava mais. E a gente se falava muito por telefone. E eu contava tudo para ela. E ela me ajudou muito a me apoiar também, né? E tanto que ela tinha um cunhado que era representante. E eu comecei a fazer tip-top, ela disse, o meu cunhado pode vender para você, como representante. E depois eu desisti desse produto que eu estava fazendo e eu disse para ela, você não quer pegar a minha linha de tip-top e continuar o teu cunhado vendendo? E eu até, os rolos de toalhado que era, para fazer os tip-top, pro Cijinho, vendi para ela. E ela abriu a Romitex, depois de 6 meses. Olha só. Então, aí foi mais o empreendedorismo que foi também ela costurava vassoura também, toda a história da gente. E daí com o tempo, daí eu casei, né? E quando a gente não tem muito aquela maturidade, aquela coisa de juventude, acabei indo para Guaramirim, né? Para colocar a minha confecção lá, para continuar atendendo ônibus de excursão. Tá, mas tu que desenhava o bodezinho? Sim. Então tu faz modelagem, costura? Eu faço tudo. Tudo que tu imaginar dentro da... Poxa, você faz vassoura? Você faz vassoura? O que é um tip-top? Para fazer o molde, eu comprava a revista Manequim, porque tudo tinha que começar pela modelagem. Mas era muito massa, né? E eu não era modelista, eu não era nada, né? Tu sabe que eu sou modelista, né? Sério? Sim, eu amo modelagem. E aí eu comprava a revista Manequim, lá dentro tinha, na metade da página tinha o molde, né? Que daí a gente abria, ela virava aquela folha A1 lá, sei lá, e lá eu cortava aquilo. Ela vinha toda coisada, o molde pronto. Tinha que... Só recortava daí. E lá... E dava certo, né? Deu certo. E então lá eu fiz então comecei lá fazendo modelagem e tal. Mas onde é que eu tava? Quando tu foi para Guaramirim, daí, tua marca. Isso, para vender com os ônibus.
as excursões, sacoleiras que a gente dizia. Em Brusque foi assim, né? Tu já viu Sim. quantos que tinha de lojista? Começou tudo lá, né? A Rua das Zambuja, né? E daí Guaramirim começou esse polo, que as maiores empresas eram da região aí, né? Malve, Marisol, então, aí eles foram uma escola. Nossa, eu agradeço muito essas empresas, porque assim, a cidade agradece muito, a população, porque formou muita gente, né? E onde foi crescendo os polos, né? E aí a minha irmã, então, veio morar com a minha mãe, já tinha comprado a máquina de costura dela lá em Joinville, onde ela estava. Também foi se contaminando com esse vírus o bichinho foi picado da confecção. Foi picando todo mundo. E ela veio morar na casa com a minha mãe, para cuidar da minha mãe. Cuida muito bem da minha mãe até hoje. Agradeço de coração, de corpo e alma. Todos os irmãos agradecem muito a Natalina e o Camilo. Peraí, Camilo? Até me arrepiou. Já vai chegar. Não acredito. Já tô contando o próximo segredo. Agora eu já sei quem é a dona Natalina. Olha só que... E é onde a minha irmã fundou, então, a Camilos, que é a próxima empreendedora da família. Tem a Forlim. Tem a tinturaria Forlim. Isso, a Malhas Forlim, hoje é a tinturaria Forlim. Ah, entendi. Isso. E daí ali, a Forlim, a Camilos, é tudo as terras onde era... Ah, não acredito. Das plantações de vassouras. Ai, que massa, meu Deus. E a gente assim, ó, e a gente é tudo do ramo, e a gente, a minha mãe... Tem que se respeitar, porque são até um pouco concorrentes, às vezes, total, né? A gente é total concorrente, super direto, né? Só a Formites que ela faz só adulto, né? E a tinturaria, mas a né? tinturaria, não, tinturaria ele faz para todas as nossas empresas. Então já deu, né? Já deu, só ali para vocês. Já... E eu também tenho a Rifor, que a gente fundou a Rifor em 2001, que é uma tecelagem. Então a gente também faz para Camilos, a gente se ajuda. A gente aplica literalmente o que a minha mãe falou, um ajudar o outro. E isso vai no convívio de irmãos e no convívio de negócio. Né? A gente se respeita muito, né? E são todas assim, empoderadas, assim que nem tu? Assim, são todas metidas, são todas corajosas. Ai, que legal! E é isso, né? Então, minha mãe é Zanotti, meu pai é Forlim, tudo italiano, a gente juntou esses... A mãe também é italiana? Também. Também meu nono veio da Itália, meu nono Zanotti. Dos dois lados? Dos dois lados. Então, a gente tem muito essa situação também, assim, de cuidado, sabe? De escassez, de guardar, de proteção para o futuro, pensa muito para frente, né? Eu fico pensando sobre compra. Sabe quando a gente vai fazer compra? Tipo, que fazia um rancho grandão de compra? Pra quê? Pra guerra? Mas pra que tu faz tanta compra? Na Itália era isso, né? Tinha os que eles guardavam por 6 meses, tinha dispensa. A dispensa hoje nas casas é mais dos italianos que tem dispensa nas casas de hoje, porque veio dessa escassez lá da Itália, que eles tinham que ter essas dispensas para guardar os mantimentos por 6 meses na época de neve, na época de frio, que tinha que guardar do gado até, né? Dos bichinhos, tudo. Não, então assim, eu fico pensando, quando eu vou fazer compra, eu sempre penso nisso. Meu Deus, tem que lembrar que eu não vou pra guerra. É uma comprinha normal, pode ser lá 2, 3 dias, pode ir no mercado de novo. A minha sogra era muito engraçada, ela já faleceu, né? Mas ela dizia assim, Milton, vai no mercado. A gente ia no mercado. Daí eu via ela comprando caderno, sabe assim, a vontade de ter os cadernos para escrever. Daí ela disse, a gente apagava com borracha de pneu, sujava tudo o caderno, ou seja, não podia errar, porque senão estragava a folha. Olha então, só. Assim, eu acho que todo mundo assim que teve, alemão também é assim, né, bastante sofrida a história. Sim. Aí a gente se vira, a Europa, né? A Europa no geral, né? A gente se vira, né? Tipo assim, tem que se virar. Eu não sei, não tenho essa de, o que eu vou escolher, quero trabalhar, não tem essa. Tem que fazer, Sim. não parece que não tem muita escolha, né? Tu se coloca
nessa condição. Eu vi uma pessoa também falando, o empreendedor de sucesso, ele economiza, ele entende que o domingo às vezes tem que trabalhar, não porque ele vai estragar o domingo, porque faz parte da rotina dele. E eu fiquei pensando, eu fui atender uma empresa em Minas, e daí eu encontrei a dona e o dono, eles têm, eu acho que 20 anos na empresa. Eu tenho 36. Aí eu olhei, eles lá andando na empresa, são os primeiros a chegar, os últimos a sair. Aí eu disse, meu Deus, eu tô com 7 anos, achei que com pelo menos 20 eu ia estar descansada. Não, a gente é o primeiro a entrar, o último a sair, trabalha aqui domingo e tal, e eu vendo eles lá. Eu acho que é de empreendedor, é agoniado a fazer uma coisa diferente, movido pelo desafio. Todo mundo eu acho que é assim, que tem essa coisa diferente de agora eu tô bem, eu vou ficar assim. Não tem chance. Não termina nunca. Eu disse assim, qual é a chance de eu ir pra praia? Não, hoje de tarde eu vou pegar uma folga. Não existe. Nem a cabeça não vai pra essa folga. Não existe regra. Toda terça-feira eu vou tirar e vou dormir na praia por algum motivo. Tu consegue fazer 3 semanas. Então, é não ter muita rotina, tudo, não. Né? E tu ainda teve 2 meninas. Sim. Então, mas tu sempre cuidou da Marlan assim, também trabalhando direto, tudo? Ou tu logo conseguiu montar uma liderança? Não, nada. Gente, menina, 36 anos. No início, era cuidando, é assobiar e chupacana, como diz, né? Tem que fazer tudo. Mas eu tentando vender, meu Deus do céu. Eu me esforço muito no comercial, mas a minha veia é técnica desde sempre. O meu negócio é fazer o processo, organizar, e aí... Nossa, amo o processo, guria. Adoro o processo. Tu fez coisa errada também na Marlan para depois dar certo e aprendeu? Ou alguém te deu uns toques assim, aqui tu faz primeiro assim... Sabe, no começo fazer umas coisas meio... A gente faz muito errado, né? Mas tem aquele ditado que diz, tem que acertar mais do que errar. E daí tu tem que ter coragem para arriscar. Simplicidade também, para te saber, eu reconheço que tá errado, então vou mudar o caminho. E coragem não é falta de medo, né? É ir com medo mesmo e assumir aquele risco, mas saber até onde você pode chegar. Então, sempre fui muito cautelosa, sabe? Eu sempre dei os passos aonde realmente arrisquei, mas aquilo que não iria prejudicar muito o resultado. Até onde você pode sustentar aquele erro, né? Eu acho que isso que é o mais... ter um discernimento nesse sentido, né? Mas assim, eu dormi no chão, com o colchão no chão, dentro da fábrica. Porque já estava até tarde lá mesmo. E não, porque eu escolhi entre alugar um apartamento para ter a sua... eu resolvi alugar um galpãozinho para botar a fábrica. Eu tinha que optar, ou uma casa ou um galpão para botar a fábrica. É um galpão para botar a fábrica. Então, como é que se resolve isso? Coloca a cama dentro do galpão da fábrica. Ai, meu Deus! E vai por um tempo, tá tudo certo. Eu sabia que era por um tempo. Porque eu sabia que ia acontecer. Porque quando a gente tem foco, vontade e acreditar, não tem errado. E assim, eu não tenho muito assim, eu não vou fazer isso. Não, eu vou fazer o que for preciso. Exato, porque tu precisava sair daquele colchão do chão. Então não tinha muito o que, sabe? Era fazer ou fazer. Não, eu já estava casada nessa época. Então por isso eu dormi sozinha no galpão. Quando eu saí da casa da minha mãe, foi quando eu casei. Pra casar, entendi. E, enfim, aí tem outras histórias. O 4º podcast. Nós vamos precisar de alguns para acompanhar, é muita história, né? Mas é tão legal isso, porque tem a história também da família no meio do trabalho, que é o outro desafio. Empresa familiar, né? Que é o marido e a mulher, né? Marido e mulher trabalhando junto. Tu sabe que eu sou marido e mulher trabalhando junto, né? Eu tiro o chapéu, para mim são heróis, tá? Porque é outra batalha para vencer. Eu não venci essa batalha, né? Mas também olha o tamanho, né? Não, eu acho que não é questão de tamanho, sabe? Mas aí eu não gerencio o Érico. A gente divide no setor dele. Ele entendeu. Eu acho que o negócio para dar certo, eu não sei por que eu falei isso. Quando é a mulher e o homem, a mulher tem que ser a chefe. Desculpa, o meu ele deu certo por 19 anos. Então deu um monte de certo. Então assim, desculpa.
Deu bastante. O meu negócio, né, trabalhando em família, casal, ele deu por muito tempo, certo? Ele deu por 19 anos. E eu agradeço todos os processos que a gente passou junto, porque a gente cresceu junto, a gente se ajudou junto, né? É a parceria de estar juntos, né? E esse é o grande objetivo, né? E depois está tudo certo, cada um também tem outros pensamentos que podem mudar no decorrer. A gente muda, né? A gente muda, né? E às vezes a mudança, ela faz isso, né? Naturalmente a gente muda as amizades, os ambientes que tu vai, muda um pouco o jeito. Por que será que eu não sou... Às vezes tu pensa assim, por que eu não sou mais aquela pessoa? Sabe que ia num lugar assim, eu fazia isso aqui, eu pensava, eu nunca fui na mesma, vou sair de noite na sexta, no sábado. Mas assim, por que eu não faço mais algumas coisas que eu fazia? Porque eu acho que eu não sou mais nem perto daquela pessoa que eu era. Mas aí, onde é o grande, como é que se diz? Um insight. O grande insight ali, né? Que vai ser o 6º podcast. Tu tá estudando isso há quanto tempo? Que eu preciso começar a estudar por agora. Porque pode continuar dando certo, obviamente. Tá fazendo retiros, passa aí a terapeuta. Não, mas eu tenho o propósito de um retiro por ano. Tu sabe que eu faço retiro também, né? Sempre, todo início do ano. Um dia, coisa assim? Não. Vamos um dia? Vamos. Não, tô falando sério não, agora. eu adoro curiosidade, eu navego por tudo. Só que na Índia vai ser pedreira, né? Deve ser. Mas a gente tem que se preparar, né? A gente leva um pouco de comida. Imagina. Eu quero fazer também a peregrinação lá de Compostela. Eu nunca fui. Quero fazer. Mas eu acho que isso é bem... Você tem que ser atlética, né? Bem íntimo. Não, acho que a gente dá conta. Mas tu faz academia, coisa assim? Eu sou preguiçosa. Eu dei o primeiro passo. Eu paguei por 2 anos. Tá, ótimo. Eu paguei e acho que daqui a pouco eu dou o segundo passo. Quer ir? Que daí seria ir agora. Eu entendi. Então eu subi da escada e já tô morrendo. Viciada em academia antes, tá? Tudo o seu tempo. Eu também fui muito cobrada disso. Eu chegava a marcar personal. Eu coloquei dentro de casa. E eu cheguei a marcar personal 7 da manhã, que pra mim já é uma madrugada. Pra ele bater. Tu não é da manhã? De jeito nenhum. Não acredito. Não. Quer me pegar de mau humor é me ver cedo. Não, eu não marco nada antes das 9, guria. Mas agora, porque eu tô com consciência, me entendendo e tá tudo certo, tá? Mas eu não me aceitava. Eu achava que eu era obrigada, porque a região nossa região, né? É do cedão, né? É do cedão, é de turno. Então, a fábrica começa às 5 da manhã. Sim, né? Aí como é que tu não tá às 5 da manhã? Eu me cobrava, e muito. Como é que as pessoas iam ir trabalhar na minha empresa e eu não tava às 5 da manhã? Dá o exemplo, eu morri, né? O exemplo. Gente, eu era assim, me cobrava muito, tá? Eu cheguei a botar a academia lá, chamar personal lá para me bater na porta. Não acredito. Para me tirar da cama para eu poder. Eu fiquei 2 anos assim. Me torturando. Depois que eu fui amadurecendo e nutrólogo e tentando entender meu organismo, aquela coisa toda, aí o doutor disse, Marli, não faz isso contigo, sabe? O meu, acho que é cortisol que fala, tá alguma coisa que funciona, não é isso, é alguma coisa lá do organismo, que eu não cheguei ainda nesse ponto de estudar medicina, mas eu funciono à tarde. Porque 80% das pessoas começa a funcionar de manhã, o meu começa a funcionar à tarde. Olha Aí só. eu comecei a me aceitar e tá tudo certo. E tu dorme tarde daí? Aí eu durmo mais tarde. Eu durmo tarde. Tu sabe que eu acordo 5 e vou dormir 9, né? Não. Eu assim, 8 da noite, se eu estiver num lugar, eu já tô rindo. Já passou. Ali é só bobiça. Não passa mais uma conversa séria. Por isso que eu digo, gente, depois das 7 eu tenho que me retirar. Porque eu começo a parecer que eu não bebo. Eu começo a parecer que eu bebo. Porque se eu não durmo, eu fico lelé da cuca, tá? A gente tem que saber a hora de entrar e de sair de cena, né? E eu fico só zoeira. Dali pra frente é só zoeira. Eu rio de tudo. Eles ficam rindo no trabalho, que às vezes eu tô cansada. Eu exagero, assim, como um monte de coisa que não devia. Porque sei lá daí o que acontece. Não sei. Mas eu não consigo ser da noite. Olha só. De noite tu consegue ir normal num curso e tá ótimo. Não, tudo certo. Até tentei fazer faculdade, guria.
Mas eu não consegui mesmo, depois Mas então vai enriquecer o teu currículo agora para a nova empresa que tu for, o banco nem tá mais tão assim. Que era super status aí, daqui a pouco o banco fecha. Ai, não, já fechou, né? Os bancos, né, agora nem tem mais, é tudo online, né? Não, nesse sentido, né? Nem tem mais vaga para mim lá. Mas assim, né, eu fico pensando às vezes, eu vou estudar, eu tenho que estudar uma coisa que faz sentido pro trabalho. Eu vou ter que aprender contabilidade, a parte fiscal. Eu não faço a menor ideia. Graças a Deus que a Rosângela tá lá no trabalho. Então assim, e aí eu me cobro de ter que saber tudo da empresa, ou pelo menos uma grande noção. Uma noção eu acho interessante, porque assim, como eu não fiz faculdade na época que era para eu fazer... Tu teve que fazer cursos? Depois que eu assumi a empresa novamente... Sozinha? 2009... Eu achei que para eu tocar a empresa do jeito que ela estava, eu precisava ter um diploma. Que se eu não tivesse uma faculdade, Mas eu é uma não cobrança ia... nossa, né? Aí eu fui fazer processos gerenciais. É uma faculdade aqui em Joinville. Eu fiz já processos gerenciais. Que para eu entender toda a empresa. Eu amei, tá? Né? A aprender fechar o INSS de uma folha de pagamento. Eu acho que eu não aprendi. Eu precisava, eu queria saber um pouquinho de cada coisa, porque eu era costureira, modelista, costureira que sabia cortar e tal, fabricar, mas eu não sabia. Estilista também, tu esqueceu de dizer essa parte aí. Vou mostrar os meus desenhos, tá? Tu desenha? Desenhava, né, amiga? Mas aquele... Eu desenho palito. Só no computador. Assim, aqueles desenhos assim, o desenho de criança, tá? A Pérola faz melhor do que eu. Uma ilustração abstrata. Mas eu consegui interpretar para eu conseguir fazer a peça e vender. Compravam, olha tá? Só. E tentei, então, mas para entender um pouco de cada coisa. Mas eu não consegui concluir, porque foi humanamente impossível. Eu tinha que tocar a empresa, a operação e o administrativo, de repente, de uma hora para outra. E eu tive que... Tu tem filho também, né? Eu tinha as meninas pequenas e fui estudar à noite. Aí eu achei que eu era super mulher, né? Aquela coisa meio... Acho que eu assisti muito filme da Mulher Maravilha quando eu era criança. A Michelle fica falando disso. Mulher Maravilha, quando é que tu vai tirar um tempo pra ti? Mais ou menos isso. Mas aí, eu tenho que aprender tanta coisa ainda. Aí, claro que eu não concluí, não consegui. Aí eu fui, então, me focar em cursos. Então... Foi os cursos, que é rápido. Nossa, a gente vai lá pontual, naquilo que você precisa, escolhe a matéria, o assunto que você precisa, que está te faltando naquele momento. É total isso. E tudo certo. Livros, né? Mas eu dei o primeiro passo, comprei 10 livros por ano. Eu tô com 30 agora. Na mesma época da academia. Eu tô com 30. Tá formando a biblioteca. Que eu tô querendo ler. Porque, assim, era para ser 10 por ano na minha conta. A minha ideia de Mulher Maravilha era acorda cedo, aeróbico, yoga, meditação. Não sei que tempo é esse. Aí depois, a gente precisa de uns 10 dias num dia. Trabalha normal, estuda. Aí faz inglês, porque a minha primeira língua foi espanhol. Aí eu devia ter começado primeiro pelo inglês, né? Mas não. Foi bom até, porque daí dá para expandir para... áreas para América Latina, o fluxo. Então, por isso, espanhol, daí o inglês, daí agora eu tenho que voltar. Quase me formei, mas não fui fazer as provas, daí já perdei um pouco. Aí eu penso, eu tenho que aprender financeiro, contábil, fiscal, daí um pouco sobre pagamento, RH. Mas você não precisa aprender a fazer isso, nem deve, é desumano. Tá? Por que a gente fica tanto assim de tudo, sabe? Não, é muita cobrança, é muita perfeição, isso é perfeccionismo, tá? É que eles dizem que o empreendedor, eles dizem assim, o empreendedor não exige currículo. E aquilo ficou na minha cabeça, que sou filha de professor, com um monte de tia professora, que diz que o estudo, sim, é que faz a tua profissão. Então eu sempre penso que a gente... Eu fiz a pós, eu tô me cobrando. Por que eu não fiz uma outra pós até agora? Por que eu não fiz um mestrado? Mas o que vai engrandecer na minha empresa? É importante. Eu acho que a grade curricular, né? Tá tudo certo, ela é importante, mas ela não é o mais importante. Ela não é o essencial da tua essência do negócio, do empreendedorismo.
sabe? Por que a gente pensa isso? Tu entende, assim, de querer saber... Não sei te dizer também, mas com o tempo tu vai chegar nos teus elas aí. Total, tanto é que eu fui querer fazer a faculdade achando que isso ia resolver o meu empreendedorismo, né? Então, assim, eu acho que não é por aí, sabe? Isso é uma outra essência que a gente tem dentro da gente, de se encontrar, né? E capitalizar aquilo que você tem de melhor, né? Que é a primeiro coragem. Tem que se ver, né? Que é a coragem, né? Porque o empreendedor tem que ter muita coragem. Eu acho que a gente é meio inconsequente, às vezes. Tipo assim, não, eu tenho certeza que vai dar certo isso aqui. Tum. E aí tu impacta em não sei quanto. Eu em 15. Tu em não sei quantos tem na Marlon. Sem o Marlon. Sem o Marlon, boa. Marlon, melhor funcionário. Dorme e acorda lá, trabalha direto. Diretamente na empresa a gente tem em torno de 180. Varia por aí, né? Aí a gente tem todos os terceiros. E tu viu ela crescendo assim? Não foi te dando mais pressão ainda para ser mais um... Guria, esses 36 anos, isso foi assim, eu fui navegando na coisa que a gente nem se percebe. Então, às vezes, tem pessoas que... Marli, tu imaginava? Quando eu não fazia nem noção o que eu ia fazer da minha vida, o que ia acontecer quando eu registrei o nome lá, sabe? Eu precisava, era trabalhar e tanto é que quando a minha mãe... meu irmão tinha confecção, né? E daí eu fui morar ali voltei com a empresa na minha mãe, ali no rancho ali. Aí ela disse assim pra mim, Marli, por que tu não pega umas roupas do teu irmão pra costurar pra ele? Né? Aí eu não falei, eu não respondi pra ela. Né? Eu não respondi pra ela porque assim, a gente assim, um respeito enorme por tudo, né? Então a gente não, nem pra dar uma devolutiva, assim, já era um respeito, né? Porque ela deu aquela ideia e eu não queria desagradar ela na ideia, né? Mas eu pensei pra mim, eu não quero costurar só, eu quero produzir, eu quero desenvolver as minhas peças, mãe. Mas ali tu disse... Aquilo é pra mim, sabe? Sim, mãe. Mas pra ela... Benção, mãe. Legal, mãe. Vou pensar. Que bom, que coisa, né? O meu pai, ele me inspira bastante, assim. Ele ensinou, um pai que cria... A minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos. E a minha irmã, 9. Sinto muito. Obrigada. Daí, o que aconteceu? Não nasceu duas florzinhas do campo, delicadinhas. O que aconteceu? São duas meninas práticas que vamos fazer a mesa. Virar. Eu brinco lá no trabalho. Vai uma mulher de verdade, que daí eu digo, eu não sou essa mulher, assim, bem uma mulher mesmo, que apronta a mesa bonito, que bota os pratinhos com as xicrinhas, com as coisinhas, que sabe cozinhar muito, sabe? O meu pai deu, assim, alguns conselhos para nós. Minha filha, estuda, não casa, não tenha filhos e monta o teu negócio. Tu desobedeceu, né? Uma desobedeci já com 15 anos. Porque eu tô com o meu sócio, o Érico, desde os 15. Meu Deus, que lindo! Daí eu disse pra ele, se a gente não for bem no trabalho junto, porque daí o que a gente combinou? Eu sou chefe... Não, mas vai bem no... Palavras sem poder. Eu falei pra ele, no mínimo a gente tem que ser amigo, porque depois, desde os 15 até agora, a gente já tá... Quantos 21. Anos? Aí eu falei pra ele, eu disse, Érico, tu vai cuidar da parte da tecnologia. Daí ele tem uma pessoa que é chave, que é o Jean. Eu disse, eu vou me reportar com o Jean sempre. Certo. Porque já que eu vou ter que ser tua chefe, eu não quero ser tua chefe porque eu já não tenho um lado feminino muito... Sim. Legal. Eu boto uma sainha pra fingir bem. Às vezes eu me finjo de fraquinha, peço uma ajuda, entendeu? O papel da mulher faz de conta. Mas em casa eu digo... Tu pede a opinião dele, favor, assim, tu pode fazer, mas tu já sabe a resposta. De repente tu já converte porque tu queria ouvir. E aí eu já sou assim, né? E aí se eu for em casa, muito... Sim. Então eu tenho que saber disso, né? Mas eu soube há pouco tempo também. Senão ia ser chefe em casa e chefe no trabalho. Pensa que mulher é essa chata. Aí, e ainda de virgem, né? Eu sou do signo de virgem. Eu não sei qual é o teu signo. Sagitário. É por isso que tu é, gente fina. Eu sou a chatinha das planilhas, das coisinhas certinhas. Ai, meu Deus, por quê? E aí Capricórnio de ascendente, ou seja, é trabalho e coisa tudo certinha. Daí o Érico é aquário, que não quer nada de regra.
Aí eu disse pra ele, ó, eu cuido do Jean, tá? Então, tu cuida dessa parte aqui financeira, tu cuida dessa parte aqui, dessa aqui. Eu não me mexo aqui, não me meto aqui, e eu falo com o Jean, e eu me meto aqui. Fechou? Fechou. Porque senão, né, como é que eu ia cobrar ele? Diálogo e regras. Melhor coisa. Na verdade, queria botar em contrato. Assina aqui por dentro. Assina aqui, mas é 90-10. Essa história de 50%, vamos deixar pra lá. 90-10, sacanagem. Mas ele é que é o cara do negócio, na real. Porque pra mim era pra ser tudo na mão, sabe? Sim. Ali, botar os quadros tudo na mão. Na época do estilo, bem legal. Recortar as coisinhas, colar. Eu sou dessa. Ele olhou e disse, vamos fazer um sistema? Eu disse, nem pensar, tu vai estragar meus quadros. Olha. Uma coisa tão bonita, manual, e assim, ó, que tenha colaboração. Interagir, né? Tu vai interagir. Tipo, agora eu me comparar com o Henrique Seta é fogo. Mas assim, tipo, umas metodologias assim, manual, eu adorava fazer as coisinhas, porque daí vamos montar um Kanban. Mas assim, isso não ia dar negócio, né? Tu concorda? Não, né, nessa nova mudança aí de... Né, aí ele falou, vamos fazer um sistema. sistema. Aí no meio da Meu agora. Deus do céu, o papel. Daí aí ele me mostrou o sistema, eu amei, né? Daí dali que foi. Então, na verdade, ele foi o empreendedor. Porque na minha ideia, a gente podia vender a R$ 49,90. Olha como a gente ia ficar rico. A R$ 49,90. Quantas... Um extra. Era um extra. Entendi. Porque daí tu trabalha e aquilo é um extra. Poxa, se eu tiver 2 empresas, poxa, é um extra, né? Olha só, Netflix é R$19,90, o quanto que dá de dinheiro. Mas assim, não é nada a ver. Mas assim, para virar os 2 técnicos pro negócio, teve que vir uma pessoa-chave, que foi o seu Chuf, para dar os primeiros passos e dizer... A primeira mesmo foi a Tex Cotton. O seu Malo lá, o gestor, disse, Andréia, vou te apresentar um gestor comercial, porque talvez assim, tu poderia vender mais caro, poderia vender melhor. Eu tive tanta gente que ajudou, Dona Mari, tipo assim, ó, Lunelli, agora a gente tá conversando com uma empresa, não posso dizer ainda, mas não fechamos no papel ainda, né? Mas enfim, uma empresa grande, infantil também. Todos ajudaram, a Brandili, que vem hoje à tarde. Que bacana. E assim, ó, eles ajudaram porque viram, né? Viram o potencial. E viram os 2 técnicos querendo vender uma coisa que no futuro não sustenta uma empresa. Como é que tu vai pagar as pessoas, né? Tipo, pensando que vai ser só 2? Então, assim, eu gostei muito de tu ter vindo. De verdade, assim, eu conheci mais da Dona Marli, assim, e o meu respeito, a minha admiração só aumentou. Estou muito curiosa para os nossos próximos, porque eu ainda quero saber do Ela, que eu nem comecei. E assim... Começou, você que não sabe. Então, eu preciso saber de onde que tu tá tirando isso, como que tu sabe disso. Me conta depois os bastidores. Porque eu preciso ter um negócio próspero e ter o Ela e o voar e tal. Tu entendeu? Vamos voar juntas. Meu Deus, se eu só for segurando a tua malinha do voo, eu já tô voando muito. É muito legal. Tu entendeu? Se eu for só ali contigo na viagem... Muito engraçada você. Na viagem, se a gente for junto, certeza que eles vão achar que sou tua assessora. Tô levando as tuas malas, certeza. Eu dizia isso pra Dona Carmen, que trabalhava comigo. A gente tem sempre muito que aprender uma com a outra. Muito. Eu não sei como é que tu é assim. Quando você acha que sabe tudo, daí que você não sabe nada. Então, assim, ó, escutando... Ontem eu estava com o Ferreirinha. Amo o Ferreirinha, adoro. Foi legal? Nossa, ele é fantástico. Adoro pessoas que te tiram da zona de conforto, sabe? Que te mostra outras coisas. E se? Né, Ferreirinha? E se? Então, e se fosse assim? E se fosse? E se? Sabe? Então eu adoro, eu gosto muito de ser provocada e de provocar. Né? Então, assim, eu gosto muito de buscar conhecimento. Né? Mas isso é tu todinha, o tempo inteiro, todo dia, eu vejo assim, incansável nessa busca. E é isso que inspira, sabia? Pra quem tá perto. E é isso que me faz feliz. E hoje te faz feliz porque uma hora não é mais construir a empresa, eu acredito. Não. Depois é outra coisa. Porque pra mim, hoje eu tô descobrindo o meu propósito, que tem uma pessoa, um diretor que trabalhou comigo uns anos atrás, que ele dizia para mim, Marli, a tua empresa tem alma. Ela parece uma casinha de boneca. Ele passou por várias, comercial muito conceituado, e eu só trabalhei na minha empresa. Eu não conheço outra empresa. Eu não conheço como é que é a estrutura de outra empresa. Não, porque para mim, aquilo que eu fiz e como é lá dentro, é uma empresa normal.
uma empresa, para mim, aí é isso. O mínimo é aquilo. Né? Então, assim, aí quando e aquilo começou, mas uma empresa com alma, uma casinha de boneca. Ficou aqui, né? De madrugada já pensando, o que será? Sim, Guri, eu saio de reunião, agora eu faço reuniões pontuais com o CEO, e aquilo eu fico à noite matutando. Sabe? Então, assim, eu sou muito de pensar, eu sou muito de o que a gente falou, de meditar aquilo. Por que falamos sobre isso? Por que essa palavra? Tudo, né? E, enfim, e daí pensando assim, ó, eu fiz a empresa, progredi, né? Levei ela para outro patamar. Ela compete hoje com grandes marcas. E muito organizada, tá? Com marcas de milhões de metros quadrados maiores, potencial, mas lá na loja, lá no consumidor final, lá na nossa criança, que veste a nossa criança, ela tem o mesmo potencial. Porque a gente entrega alma para a criança. Muito. Né? Então, assim, e para mim, isso é além do que a indústria propriamente dita, e de máquinas e não sei o quê. É o que a gente entrega. Escala. E então eu digo assim, que uma empresa, ela é feita, a minha pelo menos, ela é feita para servir. Servir os colaboradores, servir a sociedade, servir as nossas crianças, né? E o resultado, ele é uma consequência disso. Tanto é que eu nunca fui louca de lucro. E hoje eu estou começando a olhar para isso. Porque a gente não tem que ter, aprendi com outros empreendedores que são mais ousados na questão assim de resultado, vamos dizer, que não é vergonha a empresa ter lucro. A empresa precisa ter lucro. Sim. E tem empresa que fala obsessão pelo lucro. E está corretíssimo, porque se não for lucro, você não tem uma sustentação. Então, exato, tu não sustenta e nem melhora. Os nossos colaboradores, os nossos clientes, eles precisam saber que precisa ser um valor coerente, porque precisa gerar uma humanização, uma sociedade que todo mundo esteja minimamente... Claro, reinvestindo, né? Então, assim, por isso que entra a governança. Porque a gente é muito apaixonado pela empresa, né? A gente é muito apaixonado, né? Pelo negócio, pela alma. E tipo, não é dinheiro. Não. Esse que é o problema do lucro daí. Não, é isso que eu quero te dizer. É além do dinheiro. Entende? Mas eu digo assim, hoje que tu tem já a empresa consolidada, tu tem reuniões pontuais, poxa, tá tudo organizado, vendendo e tal. Tu busca um propósito maior, de mostrar que toda a trajetória próspera que tu teve. Eu sou muito exigente comigo. Para levar a essas minhas, não vou dizer exigência, mas esse meu perfil de buscar, de qualidade, de fazer melhor, levar elas para o extraordinário, que seria um outro passo, né? E como eu tenho essa sede com as minhas meninas, com as pessoas que trabalham lá na empresa, eu fiz um auditório que eu não tinha condições de fazer há uns 12 anos atrás, eu acho, para fazer desenvolvimento e capacitar as pessoas. Eu era pequenininha. Eu me impactei quando eu vi, tá? Eu comecei a fazer treinamento com eles que eu não tinha condições na garagem da minha casa. Literalmente. Pena que eu não tenho foto hoje. Mas foi na garagem da minha casa, que era a fábrica ali e tal. Onde é que a gente vai fazer? Foi lá na garagem. Hoje é a brinquedoteca da Pérola. E tu vê, quando a gente faz o bem, né? A gente não percebe na hora. A gente vai fazendo as coisas. Então, enfim, virou uma brinquedoteca. Então, eu fiz um lugar, né? Para trazer treinamento, para trazer as pessoas, E a gente lançou também, naqueles anos lá, a Semana do Conhecimento, que era uma semana que todo dia à noite tinha palestras lá na empresa, era sempre mês de julho. Depois virou o mês do conhecimento, que daí não era só para ser líder, para isso, para aquilo, como passa a agulha na máquina, não. Era para conhecimento da pessoa. Então vinha psicólogo,
vinha que bacana. Nutricionista, qualquer coisa para as pessoas. Eu era obcecada das pessoas se desenvolver. Né? É que tu viu como isso fez a diferença pra ti? Talvez seja. E assim, organicamente, sem eu perceber que a gente vai fazendo as coisas, sabe? Então, mas assim, eu aprendi muito com as minhas filhas, elas me ensinaram muito, eu aprendi muito com as pessoas que trabalhou lá. Eu comecei costurando lá, depois eu peguei uma costureira para me ajudar, e depois eu fui no corte, peguei uma para o corte, fui indo, então eu fui aprendendo com as pessoas também. Sabe? Então, assim, as pessoas me desenvolveram, meu sócio me desenvolveu, meus irmãos me inspiraram, minhas irmãs. Então, assim, a sociedade num todo, porque eu sempre fui muito curiosa e também de aceitar tudo aquilo que vinha e aprender com aquilo. Mas tu dá pra ver isso, é bastante aberta ao conhecimento. Eu não consigo imaginar tu fechada a alguma coisa. Sei lá, só se a gente for pular de bungee jump. Não, de bungee jump, não vai dar. Mas assim, parece que tu é super assim, parceira pra coisas novas, sei lá. E talvez a vida pessoal, porque assim, ó, aquela história que diz, não leva ao trabalho para que os palestrantes vinham lá, né? Ensinava nós, né? Não tem que levar problema para a empresa, não tem que levar problema da empresa para... Gente, você é um CPF, você é um ser humano. Como é que você não vai misturar as coisas, né? Então, eu digo assim, ó, a vida pessoal e a vida do empreendedor, ela se mistura muito. E eu percebi isso com o tempo. Porque assim, ó, eu sou muito, como é que eu vou dizer? Além de me desenvolver e tal, eu me desafio como pessoa. Então, colocar um personal lá para 7 horas, bater na minha porta, sabe? Então, eu me provocava para me desafiar. Aí eu comecei a correr. Fiz Tu fez meia maratona, fiz 3 meia maratona. Eu ando de bike, comprei equipamento, não sei o quê, já pulei de não sei o que lá, daqueles parapente. Não então, acredito. Aquelas coisas assim que... Não, eu não vou na montanha-russa do Beto Carreiro da criança. Nossa, amo, adoro. Nossa. A gente foi para Beach Park com os netos, minhas irmãs com os netos, essas férias de julho. Nossa, o mais radical possível. Tu foi? Meu Deus do céu, não vou, nem a pau. E isso é um desafio na minha vida em si, que me levou também para o desafio no empreendedorismo, sabe? Então... Em casa tem que ter agenda com o marido assim, ó. Vamos supor, não é assim, né? Mas tipo, ó, vamos jantar, tal, pisamos aqui, tiramos o sapato, né? Então nós não podemos falar nada de trabalho. Temos que ficar um pouco mais assim com a gente. Aí a gente faz curso de coisas diferentes junto. Perfeito. Para reciclar. Faz culinária, aprende né? Arruma o que fazer. E que bom que as mulheres hoje têm mais conhecimento para estar mais preparada para conseguir navegar. Mas muito difícil. Porque a gente foi a gente sabe, um homem vai para a luta, né? Caça, mulher cuida de... Então assim... O ser humano, ele nasceu com uma essência, né? E como é que você vai mudar isso no meio do percurso? Obviamente que a gente vai se perder. Obviamente que a gente, né? Então, assim, então eu acho que esse é o meu propósito agora, de pegar a minha história, né? Esses meus 3 pilares, e poder ajudar realmente, principalmente as nossas clientes, tá? Então, o meu foco... porque está muito em moda, em alta, empreendedorismo feminino, internet, se tu abrir ali agora e comecei a mexer curso com de isso... mulheres, tem um monte. Cheio, tá? Já fui convidada em milhões de coisas, nem ainda... Eu fui em algum já. Nem sabe que eu existo já. Só que assim, o meu foco é para as minhas clientes. Ajudar quem está perto primeiro, Ele é muito né? direcionado, tá? Para aquela lojista, né? Que tem as suas dificuldades na sua loja, que tem crianças pequenas hoje, que o marido trabalha em outra atividade, às vezes até junto mesmo, né? E que tem as suas dificuldades, às vezes de fluxo de caixa, de atendimento, principalmente agora, eu não quero ensinar ninguém, porque de loja eu não entendo, né? Mas eu entendo e nem de empoderamento de mulher, também não é isso. É de trazer a essência da mulher e ela se perceber quão boa ela é capaz
Porque eu sempre achei que o outro era melhor. Eu sempre achei isso. E se eu tivesse confiado um pouquinho mais em mim no início, talvez eu não tinha sofrido tanto que eu sofri. E o meu negócio podia estar próspero de uma forma talvez diferente. Não que eu não esteja satisfeita com ele. E eu amo, eu sou muito realizada no tamanho, no jeitinho que a Marlan tá. Porque era para isso que Deus fez. Entregar o que eu merecia entregar até aí, sabe? Porque apesar de eu ser sempre muito como a minha mãe, sempre melhorar, sempre crescer, sempre querer mais, sempre enxergar o serviço como ela dizia, hoje eu podia estar insatisfeita porque eu podia ter 2.000 funcionários, né? Só que eu tenho esses perto de 200 internos, mas era aquilo que Deus entregou para mim para cuidar desse tanto aí, né? E se for para agora crescer na governança com o CEO, estamos abertos para isso. E estou trabalhando dentro do conselho nesse projeto, né? Porque a gente tem essa essência de melhorar e querer mais, obviamente, né? Claro, não tem chance nenhuma de ficar parado. E essas mulheres, então, elas podem talvez se despertar hoje e elas perceberem que quando elas entenderem a sua essência, entenderem o seu ela, elas podem ser muito mais prósperas. Acho que eu vou trabalhar numa lojinha dessa, só pra mim infiltrada numa loja dessa, entendeu? Vou falar. Adoro, Andréia. Então, tu vai falar no próximo sobre o voar, então. Vamos ver. Tá bom. Ó, eu quero te agradecer de coração, tu compartilhar, tá aqui aberta, né? Aqui corajosa pra caramba, falando tudo que tu falou. É um desafio. Tá tudo certo, agora meu coração já está, já podemos botar já deve estar no 80 por aí. Mas assim, meu, muito, muito massa, assim, toda a tua história, tudo. Nossa, é impactante, tá? Impactante. Eu não sabia, assim, da tua história, nada, e eu acho que não sei quantos sabem. Mas assim, eu tô muito grata. Eu quero dizer, então, assim, que eu vou fechar. Eu precisava de mais uma tarde. Mas nós não temos esse tempo na produção, então a gente vai encerrar. Mas assim, eu estou muito feliz, bem assim, disposta a entender esse ela e o voar como empreendedora também. Porque a gente tem que se cercar de pessoas assim. Temos que se ajudar. Né? Porque, olha só, às vezes, uma coisa que tu passou e eu achando normal, porque tu passou, eu me torturo menos. Tu entendeu? Exatamente. E aí, assim, eu nem tenho filho, tu pensa se eu tivesse filho. Porque daí quem tem filho ainda diz que sofre porque não tá a mãe presente lá. Ah, aquela culpa eterna, né? Então assim, e eu provavelmente não vou ter filho. Porque, lembra que meu pai já falou, mas assim, nem eu nem a minha irmã, a gente é voltada só pro trabalho, pro negócio, o meu filho agora é o fluxograma. O primeiro de outros negócios, que eu nem tô terminando esse, tô pensando em mais alguns. Mas se não é pela genética, você pode adotar, as minhas são adotadas. Não, mas assim, só se fosse mais tarde, então. Mas assim, agora, no meu momento, eu não consigo nem encaixar. Aí o Érico fala assim pra mim, eu já cuido de ti, né? Vou ter que cuidar de mais criança. Vamos rever esse teu conceito. Vamos pensar. Temos que conversar, temos que conversar. Mas assim, eu tenho muito para te agradecer. Obrigada por ter, assim, compartilhado tudo isso. Eu quero que tu se sinta sempre muito à vontade para falar o que tu quiser. Aqui é um canal de abertura e de conhecimento, né? Então por que a gente tá aqui? Quantas pessoas vão se inspirar com a tua história indiretamente? Tu já tá inspirando alguns aqui. A gente tem aqui 36 inscritos. Isso é muita coisa. Se um fala pro amigo, outro amigo, não, eu tô brincando. Nem sabia. Mas a gente vai ter mais no futuro. E a internet vai lembrar a gente sempre, porque isso aqui vai ficar guardado, né? Que nem uma foto. Eu espero que a gente esteja o próximo podcast na Itália, né? Opa! Falando sobre o projeto Voar, que expandiu já. Chegou até lá. Ele tá. Olha, veio de lá, olha a essência, veio de lá. E pode depois voltar para a origem. Né? Vai e volta, nunca se sabe. A vida é assim, é um ciclo. Né? Então, pessoal, recebemos a dona Marli, maravilhosa, inspiradora. Vai voltar mais em 3 ou 4 podcasts aqui para contar todos esses projetos. É maravilhoso e a gente quer saber mais. Se tu quiser contar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, a gente vai aceitar. Tá tudo certo. Nesse tempo, porque a gente vai absorver na hora certa também. Mas assim, eu tô muito feliz, de verdade. E acredito em tudo que tu fizer vai ter sucesso.
Andréia. Só por ter coragem da montanha-russa, eu acho. Caramba! Poxa! Ai, Andréia, Deus é tão bom que Ele me presenteou com você fazer o primeiro podcast meu. Porque, que legal! Assim, eu sou muito tímida. Tá? Tu é tímida? Mas como é que pode tu ser tímida? Eu sou introvertida, mas aí já tá no nome do podcast a história pra gente contar, né? Então eu já fui convidada antes e tal, mas não era o momento, não. E assim, ó, Deus colocou você porque você tem uma humanidade, um jeito de falar que me deixou tão à vontade que é que nem assim, quando você vai no primeiro emprego, aquilo te marca, a primeira infância, aquilo te marca, primeiro emprego, aquilo te marca, o teu chefe. O meu primeiro namorado que foi o único. Olha só, que que coisa mais linda. Tem que fazer um podcast contando essa história. Não é? Isso é uma raridade e tem que valorizar. Dois diferentes, tá? Tu visse. E como assim? Ele e eu somos totalmente diferentes. Nossa! Então a história que os opostos se atraem é real. Essa é real. Você pode contar essa história. Então assim, ó, você vai marcar o meu primeiro, você me deixou muito à vontade, fiquei muito à vontade, eu estou muito feliz, porque no momento que a gente conta a história, a gente também se percebe um pouco mais. Então você me ajudou muito hoje, porque eu aprendi muito a estar aqui. Tu é tão aberta a aprender que até aqui tu conseguiu aprender alguma coisa? Consegui. Eu tenho que marcar o ela ainda, para lembrar o nome e tudo, olha só. Consegui aprender hoje, me despertou mais uma coragem. Eu acho que tu tem que ter um podcast do voar. Podcast do voar. Podcast. É isso que queremos. Olha, é Deus que vai nos conduzir, vai dizer o que Ele quer de mim, né? Com os meus próximos propósitos, né? De levar alguma coisa boa para a sociedade. E eu percebo assim que é direcionado agora para as minhas clientes mulheres, né? Que faz parte da minha vida, vendeu a vida inteira meus produtos, né? Então acho que elas merecem ser valorizadas e serem, não é ajudar, tá? Mas é talvez potencializar, né? E levar com essa experiência, a gente se ajudar e eu também ser mais ajudada com elas, porque com certeza elas vão me ajudar muito também. Então é isso, tá? Obrigada, tá? Obrigada. Obrigada, minha equipe, obrigada, minhas filhas, meus a Tamires, meus fãs. Eu tô muito feliz. Quero conhecer as meninas, nós temos que conversar muita coisa depois aqui. Vamos Pessoal, sim. Obrigada por tudo. Um prazer estar aqui de novo. Até breve, então, dona Marli. Valeu, pessoal.